A paz de Deus, irmãos. Irmãos, me perdoe, eu estou um pouco rouca, mas tomara que vocês consigam entender, tá? O assunto que eu gostaria de abordar aqui. Fiz algumas anotações, porque é um assunto muito importante. A gente quase não ouve, né, abordar sobre esse assunto nas igrejas. O povo vai vivendo de acordo com o que o mundo prega, né? Sobre prosperidade, o que é uma pessoa ter sucesso, o que é uma pessoa bem-sucedida. Então eu senti de gravar esse vídeo falando sobre esse assunto, finanças. Então vamos lá, olha uma coisa interessante aqui. Nas escrituras tem 2.300 falando sobre dinheiro. 8% da Bíblia fala sobre dinheiro e trabalho. É quase que a cada 10 versículos, um fala sobre esse assunto, né? Então, a gente acredita que é porque Jesus se importa conosco, que Ele deixou tantos ensinamentos sobre esse assunto, porque, afinal de contas, nós estamos aqui nesse mundo e nós vivemos, tudo é dinheiro, né? Para nascer tem que ter dinheiro, para viver tem que ter dinheiro, para morrer tem que ter dinheiro. E como que a gente pode viver de uma forma sadia, sem comprometer a nossa vida espiritual? Porque o mundo aí fora, né, esse mundo secular, ele prega de uma forma. Se nós cristãos não observar nas escrituras o que Deus deixou recomendado para nós, desde lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós acabamos pegando para nós as verdades do mundo. E aí a gente se atrapalha, a gente começa a ter as mesmas enfermidades, né? É síndrome do pânico, é ansiedade, é depressão, por conta de não compreender o quanto Deus se preocupou conosco ainda aqui nessa vida e deixou orientações para nós. Então, irmãos, a gente compra, gasta, investe, doa, guarda, tudo é dinheiro, né? Só que nós precisamos trazer Cristo como centro da nossa vida financeira também, né? Então, olha só, por que o brasileiro descansa tão pouco? Porque hoje, irmãos, olha só, tem um escritor famoso aí, e falou assim: a conquista é o álcool de nossos tempos, é como se fosse o nosso novo vício, a nova dependência, né? Parece que eu só sou se eu possuo alguma coisa. Eu só tenho valor se eu tiver algum bem, se eu tiver uma prosperidade que o mundo prega, né? Então, quando a gente pergunta assim para as pessoas, e até eu também estava entrando nessa, parece que é chique, parece que é bonito se mostrar o tempo todo ocupado, né? E daí você pergunta assim: como que tá a vida? Ah, tô na correria. Você vê como a gente pega os hábitos do mundo e nem percebe, né? Como você tá? Ah, tô na correria. Parece que se você falar, eu tô bem, eu tô em paz, tá tudo bem comigo, parece que fica feio. É como se você fosse uma pessoa desocupada, uma pessoa que não tem objetivo na vida, não tem sonhos, né? Então a gente parece ter essa necessidade de se mostrar ocupado, que está correndo atrás sempre de alguma coisa, sempre mostrando que está conquistando alguma coisa, ou está correndo atrás, né, de alguma coisa. Então, irmãos, o que é preocupante é porque isso já entrou nas igrejas, né? Porque nós não estamos mais sendo sal da terra nem luz do mundo. Nós já estamos vivendo conforme o mundo vive, né? Buscando as nossas realizações, as nossas satisfações, tudo nas coisas dessa vida, esquecendo de buscar o reino do céu, a sua justiça, como ser um cristão que vive a verdade de Cristo, né? Então, irmãos, olha só, a gente está achando que é definido por aquilo que a gente tem. É como se o nosso valor tivesse no que a gente conquistou, né? Isso está ficando muito difícil, porque nós estamos tendo os mesmos problemas que o mundo tem, só que nós temos um Deus que deixou todas as instruções para nós, né? Materialismo e individualismo, esses dois conceitos significam que
que o valor que eu dou para as coisas depende do material e daquilo que é meu. Se eu não for alguém que cresceu no emprego, por exemplo, ou abrir uma empresa e eu sou bem sucedida, eu não sou ninguém, né? Nós estamos dando valor mais para o que tem do que para o que é, mais para o ter do que para o ser. Aí, olha que está o perigo, né? Eu gasto todo o meu esforço, a minha energia para ser alguém. E tem um homem, né, que viveu há muitos anos atrás, o João Crisóstomo, disse: ricos são aqueles que não têm necessidade de nada. Precisamos redefinir o que é ser próspero. Olha só, segundo a Bíblia, prosperidade é a capacidade de eu lidar tanto com a fartura quanto com a necessidade. Aí Paulo já disse assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar tanto pela abundância quanto pela necessidade. A vida cristã não é sobre ter mais, é sobre lidar com muito ou com pouco. É estar feliz quando tem muito, mas também estar feliz quando não tem nada, ou quando tem muito pouco, né? Um rico consciente uma vez falou assim, melhor do que ter coisas é não precisar de nada. Meu Deus do céu, a gente precisa chegar nessa condição de se sentir feliz, ainda que falte tudo, ainda que a gente não tenha aquilo que a gente almejou, porque esse sentimento de felicidade que vem daqui, das coisas dessa vida, é mundano, né? Porque na essência, nós temos tudo quando nós temos Cristo em nós. Ele é tudo para nós, é Ele que nos preenche, é Ele que nos dá toda a razão de viver, de alegria, de prazer, né? E quando a gente começa a viver segundo o mundo, nós começamos também a ter os mesmos sentimentos do mundo, que não tem esperança em Deus, que não tem esperança de vida eterna, né? Então a gente começa a viver essa vida como se fosse só aqui, não tivesse um futuro muito melhor para nós, né? E se aprendêssemos a não precisar de nada, seria maravilhoso, né? Em Eclesiastes 4:6, melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. E aí, irmãos, qual que é o antídoto ao amor ao dinheiro? Né? Porque o problema não é ter dinheiro, o problema é ter amor ao dinheiro, né? Como eu sei que eu não estou amando o dinheiro? Como eu posso descansar? Aí em Lucas 12:16 ao 21, se os irmãos puderem acompanhar nas escrituras, isso aqui é nosso manual de fé e prática, né? E propôs-lhe uma parábola dizendo, Jesus, né? A herdade do homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, irmãos, o que está dizendo aqui? Tem pessoas, por não ler as escrituras corretamente, elas dizem que as escrituras se contradizem. Porque se as escrituras falam o tempo todo de dinheiro, nós vamos ler para frente aqui, né, quantas passagens nós fomos orientados a ser como as formigas, a ser como José, e vários exemplos bíblicos de nós pensarmos no nosso futuro, de nós se organizar, planejar a nossa vida financeira. Como assim, então, está dizendo aqui que esse homem fez tudo isso e Deus chamou ele de louco? É porque ele só se preocupou com esta vida. Porque no último versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O problema não foi ele trabalhar, ele lutar, ele se esforçar, ele pensar no futuro. O problema é que ele só pensou nisso. Em momento nenhum ele pensou que depois dessa vida teria mais importante que a vida com Cristo,
que é isso que ele veio oferecer para nós, né? Então, irmãos, ó, como que eu sei que eu não estou amando o dinheiro? Como que eu posso descansar? Lemos aqui, né? Então, ó, esse homem era rico, geriu bem os seus recursos, trabalhou bastante, mas Jesus disse que ele era rico neste mundo, mas não para com Deus. O segredo está em Hebreus. Olha que lindo. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Então, qual que é o segredo de viver uma vida de paz, de alegria? O contentamento. É se contentar com tudo aquilo que você já tem. Porque é muito do ser humano ficar buscando sempre o que ele não tem, né? Então, se a gente olhar para trás, há anos atrás, as coisas eram muito mais difíceis, né? A maioria que vai assistir esse vídeo vai fazer uma reflexão. Eu já fiz a minha enquanto eu estava aqui juntando esse material para passar para os irmãos. Quanto que a gente já sofreu, né? Na infância, há muito menos alimento, muito menos recursos, muito menos roupa, calçado, não tinha carro. Eu lembro que na rua que eu morava não tinha ainda asfalto, então a gente, quando chovia, atolava o pé na lama. Quanto chinelo arrebentava ali, né? Porque o chinelo ficava pesado de tanto pisar no barro. E se a gente pensar o quantas coisas evoluíram, quantas facilidades. Eu cheguei a pegar, irmãos, pouco tempo, né? Mas na minha infância, minha mãe lavar roupa na mina, de ter que ir com ela, levando baldes, né, bacia cheia de roupa para lavar lá. Então a gente evoluiu, hoje nós temos torneira nas nossas casas, água limpinha, temos máquina de lavar, temos tanquinho, tem gente que tem máquina de secar, né, a roupa já sai sequinha, e mesmo assim, se a gente ficar focado só nisso, é uma coisa que não tem fim. Não tem fim, porque você acaba não agradecendo o que você tem. Se todos nós fizermos uma reflexão de tudo que a gente já tem, de tudo que a gente conquistou, do que não tinha, já tem, já era para sermos felizes. Mas só que esse amor ao dinheiro a pessoa nunca está contente com nada que tem. Sempre querer mais, 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 mais. Não estou dizendo, irmãos, que a gente não pode desejar algo, sonhar. Eu estou dizendo sobre o foco. O foco nosso não pode ser isso. Porque se a gente colocar todo o nosso esforço só nisso, só nessa vida, qual é o tempo que vai sobrar para nós servirmos a Deus? Se nas Escrituras está dizendo, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se a gente inverter as coisas, nós vamos começar a levantar correndo, não ter tempo para orar, não ter tempo para falar com Deus, não ter tempo para ler as Escrituras, porque o nosso foco está só nessa vida, né? Então, o contentamento vai impedir que você sempre queira mais. Ser generoso também é importante, mas não é ainda o antídoto, porque temos o exemplo que você pode dar tudo o que tem e não ter amor, que é lá em Coríntios, né? Que está falando ainda que eu falasse ali dos anjos, aquela parte lá fala, né? Ainda que eu desse toda a minha fortuna e não tivesse amor, nada seria, porque Deus pesa o que é a intenção do coração. Então, se eu dou, mas aquilo não foi feito com amor, para Deus não tem valor nenhum, né? Então, por exemplo, também tem o exemplo de Ananias e Safira, né? Que eles quiseram passar uma imagem ali, né? Enquanto estavam todos vendendo seus bens, as suas herdades e dando, né, na igreja para que repartisse com os pobres, eles também quiseram fazer, só que a intenção deles foi reprovada por Deus, né? Porque eles mentiram. Diante de Deus, quando a gente faz algo, tem que ser puro, né? Tem que ser muito puro, não pode estar contaminado com nada. E eles venderam a herdade por um valor, combinaram entre eles de mentir, que tinha vendido por menos, para ficar com uma parte para eles. Então, veja bem, eles estavam dando um bom valor, mas mesmo assim não agradou a Deus, porque ali estava contaminada, né? A oferta estava manchada. Então, o contentamento vai me impedir de dar valor para as coisas materiais e dar mais valor às coisas que importam, que é ser rico para com Deus, que é o que a gente leu aqui, né? Lá em Salmo 23,
Se o Senhor é o meu pastor, de nada sinto falta, né? Eu já vi muita gente lendo esse salmo, dizendo que Deus falou, eu sou teu pastor, nada te faltará. E não é, irmãos. Esse salmo é uma declaração de amor de Davi para com Deus. Não é de Deus para com Davi. Se vocês lerem certinho, com atenção, com comunhão, é Davi falando para Deus. Porque ele era pastor de ovelhas e ele sabia a importância dele para aquelas ovelhinhas. O quanto que ele significava na vida delas. O quanto ele cuidava delas com amor. Então ele sentiu esse mesmo cuidado. Ele reconheceu em Deus um pastor que fazia de tudo para cuidar dele. Então ele estava reconhecendo esse valor de ter ele como pastor, era o que bastava. Ele não precisava de mais nada, ele só precisava da companhia de Deus. Eu vi até esses dias uma pessoa explicando que a ovelha, ela não deita, ela tem tanto medo dos animais, né, que pode atacar ela, que ela não deita, ela anda, ela não deita. Então, quando o pastor chega no lugar que vai parar para descansar, ele precisa deitar. A hora que ele deita, ela percebe que ela está em segurança, porque o pastor deitou, então ela também se deita, ela se sente protegida, guardada. Então, essa experiência de Davi com as ovelhas, com o cuidado como pastor, fez ele fazer essa carta de amor a Deus, que é o Salmo 23, né? Então, ó, o que sustenta a minha existência é o Senhor, e não as coisas, essa ou aquela coisa. Se a nossa felicidade, a nossa confiança estiver em Deus, nós não vamos precisar de coisas para ser feliz. A gente pode ter coisas, como também pode não ter. Não está errado ter, mas também se não ter, não vai fazer diferença na nossa vida, né? E é uma coisa perigosa, irmão, que eu notei aqui, ó, que nós estamos passando tudo isso para os nossos filhos. Então, esse sentimento que está em nós vai passar de geração em geração. É isso que é mais triste, que como eu falei antes, se a gente parar para pensar o quanto nós não tínhamos e quanto nós conquistamos e ainda não estamos satisfeitos, nós estamos passando para os nossos filhos. Porque, ó, se nossos filhos vêem nós estressados porque não tem dinheiro, nós estamos passando isso para eles, né? Esse estresse por falta de dinheiro. Se a gente mostrar que está muito feliz porque recebeu o salário, porque entrou um dinheirinho extra, estamos passando para ele também. Se a gente está triste porque o outro tem e a gente não tem, nós estamos passando também para os nossos filhos. E eles estão copiando, né? Então, com a nossa vida, nós estamos pregando para os nossos filhos o quanto o dinheiro é importante. E é isso que nós estamos levando eles a acreditar também, né? O diligente prosperará. Então, olha que lindo, né? A diligência dá fruto, e o fruto é o desfrutar, é o descansar. Constância de todos os dias, fazer um pouquinho. Vamos ler lá em Provérbios 6. Quer ver? Provérbios 6. Irmãos, ler essa escritura mexeu completamente com o meu estado de espírito. O quanto eu me sinto feliz com esse livro. Meu Deus, quanto tempo eu passei na minha vida sem ler esse manual tão lindo que Deus deixou para nós. Quantos ensinamentos tem as escrituras, irmãos? Provérbios 6. Do 6 ao 11, tá? Ó. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual não tem superior, nem oficial, nem dominador. Prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco de sono, um pouco bosquejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado? Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, irmãos, o que as escrituras estão dizendo? Comparando nós, né, comparando as fundas das formigas, a formiga no verão, ela trabalha incessantemente. Por
Porque ela sabe que no inverno ela não vai poder sair. Se ela não armazenar alimento, no inverno ela vai morrer. Então, as escrituras, ela tá nos orientando a, enquanto nós tivermos condição de trabalhar todos os dias, para um momento a gente não se desesperar. E agora eu vou ter que trabalhar dobrado, e agora eu não vou ter tempo para mais nada. Porque se a vida já é difícil, a gente trabalhando todos os dias um pouco, imagina se a gente não se organizar. Ora trabalha, ora deixa de trabalhar. Não tem constância. Se não tem constância, vai ter sempre sofrimento, vai ter sempre a falta de alguma coisa, né? Então, quando a gente tem esse clamor a Deus por sabedoria, Deus vai nos orientando, né? Tem uma parte também que fala, né, para se preparar para a velhice e para a morte, é preparar para quando chegar as enfermidades. Se você trabalhou, se você lutou durante a sua vida, sem correria, tendo tempo para todas as coisas, para servir a Deus, para estar com os filhos, para estar em casa, com a família, né? Quando você chega na velhice, você já fez a sua parte. Então, a hora que a idade chegar, as forças se acabarem para trabalhar, você tem lá a sua aposentadoria, a sua reservinha, né? Então, nessa parte do livro de Provérbios, mostra pra gente que o prosperar, guardar, pensar no futuro é bíblico. O rico insensato, ele armazenou, mas ele, no íntimo, ele era egoísta. Porque em momento nenhum ele pensou assim, já que eu ganhei tudo isso, já que os celeiros estão cheios, agora eu posso dividir, posso compartilhar com aqueles que não têm, né? O que ele falou lá? Folga, minha alma, come, bebe, deita, dorme, né? Quer dizer, em momento nenhum ele pensou no próximo, que é o segundo mandamento de Cristo: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Se você estiver acumulando, guardando com o coração naquilo, não é disso que estamos falando. Estamos falando de ter um planejamento para o futuro e conseguir poupar e guardar de pouquinho em pouquinho. Tem gente que fala assim, mas eu ganho tão pouquinho, eu não consigo guardar. Irmãos, quantas vezes a gente gasta dinheiro desnecessário sem perceber? Se a gente analisar, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, se você ganhar um salário mínimo, que é bem pouquinho realmente, né? Se você ganhar um salário mínimo, mas se você conseguir guardar 5% desse valor, vamos supor R$50 por mês. Se você se esforçar e guardar, ao final aí de 10 anos, 20 anos, quanto que você vai ter? Lá a princípio uma poupança, porque é um valor muito pouco, né, para fazer um investimento, mas depois quando tiver um valorzinho ali, que o mínimo, né, para um investimento melhor, porque a poupança rende menos, mas quando tiver um rendimento melhor, você já fazer, né, uma portabilidade aí para um outro investimento, um CDB, renda fixa, enfim. Quanto que você vai ter no final de 10, 20 anos? Aí, se você falar, mas não sobra R$50, mas é só fazer uma análise. O quanto a gente gasta com coisas desnecessárias. Por exemplo, que eu vejo, né, nas casas, toda casa tem, mesmo sendo pobrezinha, tem celular, né? Às vezes, não é um celular compatível com a renda da família. Às vezes é um celular bem aquém da condição daquela família. É necessário ter celular? Sim, hoje em dia a gente não vive sem. Mas é necessário ter aquele modelo, naquele valor tão alto? Refrigerante, irmão. Toda casa tem refrigerante. Eu tenho até um livro bem interessante aqui que mostra se a gente deixar de tomar refrigerante por um mês, por um ano, o quanto que isso significaria no final nas nossas finanças, quantas coisas daria para fazer com essa economia. Por que pode-se tirar o refrigerante? Porque é uma bebida de caloria vazia, não te traz nada. Então, se não te traz nada, você tirar também não vai fazer falta. Diferente de você economizar numa fruta, num legume, né? Nós estamos falando de uma coisa que se você tirar não vai te fazer falta nenhuma. Olha uma estatística, irmãos. No Brasil, 74 milhões de brasileiros estão endividados. É mais de um quarto da população. É muita gente sofrendo por falta de planejamento, né? E outra coisa, 23 milhões
investem em jogos. Então, por exemplo, a pessoa fala que não tem dinheiro para guardar, só que ela tem dinheiro para jogar, mesmo que seja baratinho. A cadeira não tem ideia, né? Nunca joguei na minha vida, não tem ideia. Eu sei que tem coisas aí, jogos que é baratinho para jogar, né? Sei lá, R$1, R$2, R$3, R$5. Mas só que isso, no decorrer dos anos, para quem joga, por exemplo, uma vez por mês, quando seria no ano, 10 anos, 20 anos, e tem muita gente, e no nosso meio também, de cristão, tem muita gente que joga, irmãos. Muita gente faz uma fezinha, alguma coisa, mas é uma forma de um dinheiro que entra fácil. E como ele entra fácil, se ganhar, né? Porque muitas vezes a pessoa passa a vida inteira. Eu já vi ter contas de economistas, quanto que a pessoa gasta se ela jogar a vida inteira e nunca ganhar. Tem um valorzinho considerável de que ela gastou e nunca teve retorno. Mas vamos supor que tenha retorno. Vamos supor que ela dê sorte e ganhe lá um valor. Também nas pesquisas, essas pessoas, em um ano, elas já perderam tudo que elas ganharam. Porque não foi um dinheiro que entrou com o esforço delas. Ela não vai saber valorizar. Ela vai começar a gastar assim. E em um ano ela gasta tudo. Já torrou tudo que ganhou. Volta a ser pobre de novo. Enquanto, se a pessoa tiver uma disciplina de economizar aí uns 5%, que eu já falei aqui, do seu salário todo mês, como é um sacrifício, é um esforço muito grande ela fazer isso todo mês, ela vai saber valorizar, não vai gastar em qualquer coisa. Quando ela tiver lá uns 20 anos esse dinheirinho guardado, ela vai saber onde que ela vai aplicar esse valor, no que ela vai gastar, né? A gente tem que se preparar, porque na velhice vem as enfermidades, é um gasto enorme com médico, com medicação, né? Muitas pessoas já perdem a condição de limpar a própria casa, precisa pagar alguém para vir fazer o serviço. Então, isso é sabedoria, é estar pensando lá na frente, né? Como que vai ser o futuro, a gente não sabe. A nossa confiança, em primeiro lugar, está nas mãos de Deus. Mas aqui nas Escrituras orienta nós também, que nós temos que fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos nada, a nossa parte, Deus não vai fazer a dele. Ele só vai fazer por nós aquilo que a gente não conseguir fazer, né? Então, aí tá aqui, dos 23 milhões que investiram em jogos, 10 milhões investe em renda fixa, como o CDB, por exemplo. Quer dizer, quem investe em jogos é mais do dobro de quem se preocupa em guardar um dinheirinho todo mês, né? O planejamento pode trazer esse descanso. Lá também em Provérbios 21:20, olha só: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Só pensa no dia de hoje, né? Não pensa no dia de amanhã, irmãos. A gente vê tantas pessoas que vivem com salário baixo, né? Que tem bastante dificuldade, mas desperdiça tanto. Eu vejo assim, donas de casa, vai usar uma água sanitária, por exemplo, vai colocar ali um pano de prato, né? Para uma curtida, para ficar branquinho, um pano de chão, vai lavar um banheiro, joga uma quantidade enorme, irmão, sendo que tem a orientação ali, né? No rótulo tá a orientação quanto usar. Não é a quantidade excessiva que vai limpar mais. Vai fazer a mesma coisa, só vai ser desperdício. O quanto a pessoa gasta aqui, a mais, com produtos de limpeza, compra um exagero de produtos de limpeza. Eu aqui em casa, como que eu faço? Eu coloco meus panos de prato de molho, com aquela água depois, eu lavo o banheiro, eu lavo o pano de chão, eu aproveito, eu nunca pego água limpinha, de água sanitária, para lavar banheiro, nem para lavar pano de chão. Primeiro, sempre, o dia que eu lavo o banheiro é o mesmo que eu lavo os meus panos de prato, para aproveitar esse mesmo dia, essa mesma água e lavar outras coisas, né? Fazer reaproveitamento dos produtos. Eu sempre lavo meu quintal com a água da roupa, sempre deixo para lavar o quintal. É muito difícil, eu tenho muita dó, porque eu sei que a água limpa está escassa, né? Então, perdoa, estou bastante gripada. Então eu sei que é uma judiação, né? Nos outros países, eles ficam abismados da gente lavar o quintal com água pura, é água limpa. A água que a gente lava quintal é água potável de se beber, e a gente lava quintal. Então eu, desde que meu filho era pequenininho, eu sempre lavei quintal com água na roupa. Acabei ali, eu vou lavando roupa, já vou lavando o quintal, aproveita ali o sabão, o mesmo sabão,
aproveita a mesma água, a gente pensa nas próximas gerações, né? Não vamos ficar aí desperdiçando. A conta de água é bem mais baixa, né? E aí, ó, também, por exemplo, frutas, né? A pessoa cisma que ela quer comer uma coisa, paga qualquer preço. Ah, tô com desejo disso, paga qualquer preço. Se a gente aproveitar, eu vejo, né, muito, eu gosto muito de assistir sobre economia, eu vejo muitos economistas orientando. Se você comer a fruta da época, ela é mais barata e ela está ali cheia das vitaminas, né? Porque ela está produzindo naquela estação própria dela. Se você compra uma fruta que ela está cara, é porque ela não está na época. Então você vai pagar caro, vai gastar mais dinheiro e não vai ter o mesmo aproveitamento das vitaminas, né? Uma outra coisa também que eu anotei, que eu já vi muito em casa, irmãos, é na hora de fazer as misturas. Carne está um preço absurdo e a pessoa faz tudo que tem, né? Ela faz um bife, ela faz uma linguiça, ela faz um frango, come tudo hoje, amanhã às vezes não tem. E depois acha que está aprovada, acha que está, né, tá sofrendo, está passando por alguma prova, e não é. É falta de sabedoria, de administrar aquilo que Deus preparou, né? E também não é para encher barriga. Ó, os médicos falam que a carne é o tamanho da palma da mão. Cada pessoa pode, né, deve comer isso aqui, ó, da palma da mão. Não tem necessidade de comer mais. Então, por exemplo, não tem por que comer 2, 3 bifes, nem de bife, de carne, né, de vaca, nem de frango, nem de filé de frango, não, peixe. É só isso aqui, irmãos. Só esse aqui é o suficiente, a quantidade de proteína que a gente precisa, né, que tá ali, a vitamina B12, que é muito importante, tá ali. Não tem necessidade de encher o prato de carne, né? Se você fracionar, eu compro bastante carne quando eu vou no mercado, mas eu já peço para colocar em pacotinhos pequenos. Aqui em casa é só eu e meu esposo. Então a gente vai comendo de pouquinho em pouquinho. Todo dia tem carne, praticamente todo dia. Eu não gosto muito de carne, não. Mas eu procuro comer por conta da proteína, mas em pequenas quantidades. Então todo dia tem, né? Se vir visita, daí a gente descongela os pacotinhos e faz uma quantidade maior. Mas se é para nós dois só, e de pouquinho em pouquinho, uma carne é suficiente. Não tem necessidade de fazer 2, 3 tipos de carne. Aí capricha nos legumes da época, que são mais baratos, estão mais com as vitaminas concentradas. Capricha nas saladas, né? Um pouquinho de arroz, no feijão, que é uma fonte importante de ferro, né? Então faz ali uma alimentação equilibrada, que não saia tão caro. Pensar, né? Pensar, fazer contas de cada coisa, quanto tá. É uma coisa que todo mundo tem hábito, né? Que é tomar um refrigerante, que eu já falei. Uma coisa que dá para tirar, porque não tem nenhum benefício para a saúde. Até os sucos eu tirei, irmãos. Eu não faço nem suco aqui em casa, porque não pode, né? Comer e tomar líquido. Então, a gente, depois do almoço, sempre chupa uma laranja, uma fruta, uma rodelinha de abacaxi. Pronto, estamos satisfeitos e está ali ajudando, né, na digestão e não está enchendo o estômago de líquidos. Então, daí, no caso da roupa, né, tem economia na conta de água, a luz. Vamos, quanta casa que a gente vê que posa a noite inteira com luz acesa, a luz de fora, a luz da garagem, a luz do banheiro. Ah, mas meu filho tem medo, precisa deixar a luz acesa. Mas os médicos falam que a gente, para dormir e produzir a melatonina, né, que é o hormônio do sono, tem que colocar a mão aqui e não enxergar. Então a casa tem que estar um breu. Então a luz acesa tem o gasto com a energia e ainda o prejuízo na saúde, porque a pessoa não vai estar produzindo melatonina suficiente, né, para depois ter um sono que recupera ela, né, um sono de qualidade. Gasto com combustível, ficar indo e vindo, lugares que a gente pode ir a pé, não tem por que todo lugar de carro, o combustível no preço que está, e também fazer aproveitamento, logística, né, se você vai no mercado, já ir nos lugares, fazer tudo que você tem para fazer ali, aproveitar aquele combustível, não ficar, vai para casa, volta, lembrei de comprar um negócio, volta no mercado, e outra, cada vez que vai no mercado, às vezes a gente acaba comprando mais coisa desnecessária. Uma dica também, nunca ir no mercado com fome. Se a gente for no mercado com fome, dá vontade de comer o mercado, comprar o mercado todinho, né? Então, sempre fazer uma refeição e ir lá para comprar só o que precisa. E aí, ó, uma coisa importante também, irmãos. Nós falamos aqui em cima que 74 milhões de brasileiros estão endividados. O que acontece com a maioria das pessoas? A gente quer ter coisa antes de guardar para aquilo.
Então eu quero comprar um carro num valor que eu não tenho esse dinheiro ainda. O que as pessoas fazem? Financia, né? Então eu já fiz isso, já financiei carro, mas é uma coisa que eu sempre falo que eu não quero nunca mais. Eu vou comprar um carro que eu tiver condição, porque é um gasto muito além do que você teria se você tivesse economizado. Porque o financiamento tem um juro muito alto, agora então está altíssimo os juros. Então a pessoa vai pagar ali no mínimo 2 carros, dependendo da quantidade de valor que ela financiar, ela vai pagar ali no mínimo 2 carros, né? Então é um dinheiro que ela está gastando, que ela poderia estar gastando com outra coisa. Então, por exemplo, se você tem agora 10 mil para comprar um carro e quer um de 50 mil, compra um de 10, né? Compra com o valor que você já tem. Aí você junta mais um tempo, compra um de 20, junta mais um pouco, vai para um de 30, aí por um pouco você chegou naquele carro de 50 mil. Mas tudo com dinheiro seu, que você guardou, que você reservou para aquilo, com planejamento, né? Casa, a gente precisa ver, tem situações que vale a pena, né? Você financiar uma casa, quando você observou lá, viu a taxa de juros, como que tá, se você tiver um aluguel, o aluguel está muito alto. Então, se você sentar, né, com a família, fazer todas as contas, ver se aquelas parcelas cabem no bolso, vale a pena porque é investimento, o imóvel sempre valoriza, o carro não. O carro você tirou ele da agência ou da concessionária, ele já começa a perder o valor. Não é investimento o carro, né? Ou no caso, por exemplo, de você querer comprar qualquer coisa, uma geladeira, olha o que acontece. Você vai comprar uma geladeira, aí você pesquisa, o preço dela na loja tanto faz à vista quanto pode acontecer, né? Normalmente tem desconto, mas vamos supor que você vai comprar numa loja que não tem desconto. Se você comprar à vista é aquele preço, se você parcelar em 24 vezes é o mesmo preço. Parece um bom negócio, mas o que você tem que pensar? Se você financiar uma coisa, parcelar em 24 vezes em bem, é muito tempo. Então hoje você parcelou e você paga R$100 por mês daquele bem. O que vai acontecer? Dali uns meses vai surgir outras necessidades, você vai precisar parcelar essas outras necessidades. Aquilo que parecia que não tinha juro, porque você parcelou sem juros, chega uma hora que se você começar a parcelar muitas coisas, você não dá conta mais de pagar a fatura, porque pode vir um desemprego, você pode se perder esse monte de fatura de cartão, para quem não sabe administrar, é um perigo. E aí chega um momento que acontece um imprevisto, alguém na família fica doente, sei lá, tanta coisa pode acontecer, um carro quebra e é ferramenta de trabalho, não pode ficar sem, precisa mandar arrumar. Pronto, aquele gasto te atrapalhou pagar aquela fatura. Aí você não paga a fatura e aí vai pagar juros. Então, quanto menos parcelar coisas, melhor, porque a gente vai conquistando coisas aos pouquinhos, conforme as condições, né? Então, lógico, nem falei, né? Pode ter imprevistos, mas se a gente souber se planejar, a gente vai estar meio que mais preparado, né? Para esses imprevistos. Então, ó, princípio básico, não gaste mais do que ganha. Dívida estoura o cartão de crédito. Então, como ser feliz com o que a gente ganha, irmãos? Contentamento. O contentamento é a chave. É você se contentar com o que você já tem. E se então não é pecado você almejar outras coisas, não é pecado almejar um carro novo, melhor, uma casa, se você ainda mora de aluguel, né? Mas dentro do planejamento. Eu me planejei para ter esse carro, eu tenho condições, porque às vezes a pessoa pensa na parcela, né? Eu vou pagar essa parcela, ela cabe no meu bolso. Mas ela não pensa que junto com aquele carro mais novo, vai ter um PVA mais caro, vai ter que colocar no seguro. Às vezes era um carro que ela não tinha seguro, ela vai precisar fazer, porque senão corre risco de perder aquele bem, né? Então, são coisas que precisa ter muita disciplina, sentar com a família, ver se a família está disposta a abrir mão de algumas coisas para poder juntar aquele dinheiro e ir para um bem melhor, né? Então, são coisas, irmão, que precisam de muito planejamento. Como ser feliz com o que eu ganho? Não tendo desejos que vão passar por cima da minha condição de vida e não ser definido por ela.
Então, irmãos, por exemplo, se a gente tem um salário, uma faixa salarial, não adianta a gente ficar vendo pessoas que têm um salário muito maior, com as coisas que ela tem, com as roupas que ela usa, com o carro que ela tem, com as coisas que ela compra para casa, né? Até com bolsa, perfume, ficar almejando coisas que não estão dentro do nosso orçamento. A gente se contentar com aquilo que cabe no nosso orçamento, né? Então, ó, se a gente ficar achando, se tivesse aquela roupa que a pessoa usa, daquela marca, viajasse, fizesse viagens que a pessoa faz, isso tudo enche os olhos. Então você vai ficar olhando para a vida dos outros, só que o salário daquela pessoa é muito maior que o seu. Aí você não vai se contentar com o que você tem. Então é olhar para aquilo que você pode ter, para o que você pode conquistar, né? E não achar que você ter aquelas coisas vai te trazer felicidade. Nós, irmãos, só somos plenos em Cristo. Todas essas coisas traz conforto, alegria momentânea, mas a alegria verdadeira, a plenitude está em Cristo. Não está nos bens materiais, né? Que é de graça, né? A graça de Cristo é de graça e nos satisfaz plenamente. O consumo é a droga do nosso tempo. Irmãos, eu já vi várias pesquisas, né? Nunca as pessoas foram tão consumistas como estão agora, porque tem muita facilidade, né? A gente está com muita facilidade, porque você está em casa, está meio ali sem fazer nada, abre aí Shopee, Mercado Livre, Temo, enfim, né? A variedade de sites para você acessar, e ali começa aquele desfile de coisas, né? Começa a mostrar ali coisas que você nem estava pensando em comprar, mas começa a te encher os olhos. Então, se você ficar alimentando os seus olhos daquelas coisas, você começa a desejar aquilo. Então, para quem não tem controle sobre o consumismo, bom nem ter esses aplicativos, nem abrir esses aplicativos, porque toda vez que você abre, você compra coisas que você nem precisava, né? Porque você vai olhando, parece uma oferta, parece que é imperdível, quando você vai ver já comprou, está endividado, as faturas do cartão estão aqui, e quanto isso atrapalha as famílias, quanto essas dívidas acabam com o casamento, acaba com o tempo que a pessoa poderia ter para servir a Deus, porque a mente está tão cheia de aquelas dívidas que ela não tem mais comunhão com Deus, a mente está tomada, atrapalha o sono, vai para a cama, leva todos esses problemas para a cama, leva as contas para pagar, aflição, desespero, atrapalha a vida espiritual, né? Então, a falta de planejamento, ela corrói toda a paz que a pessoa pode ter, né, em Deus. E é uma coisa, tem até uma parte da escritura que essa eu não separei, mas tem uma parte que fala, né, que a gente nunca se contenta. O dinheiro, ele nunca é suficiente. Eu nunca vi, né? Nenhum rico é milionário e fala, eu estou jogando dinheiro fora, estou doando porque eu já tenho dinheiro demais. É uma coisa que nunca satisfaz, né? Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Então, por isso que nós precisamos estar contentes com o que a gente tem. E aquilo que puder comprar, não ser nosso motivo de realização. O conforto, né? E não toda a nossa motivação de trabalhar, de perseguir aquilo, como se aquilo fosse trazer alguma felicidade. Deixa eu ver, já separei também Eclesiastes 5:10, se eu marquei, acho que eu marquei, ó. Quem ama o dinheiro, eu marquei sim, achei que eu tinha marcado, ó. Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, porque nunca é suficiente, a pessoa sempre quer mais, é como se fosse uma droga, né? Um vício, que quanto mais tem, mais quer, né? Equidade do maná, olha que lindo, né? Aquela parte do maná lá do povo do deserto, descia aquele pão, sustentava eles por igual, todos tinham por igual. Uma coisa preocupante para nós se preocupar é com o mandamento de Cristo, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente já está tendo condição de se alimentar e pode dividir, pensar no irmão que não tem, né? Esse amor ao próximo que Jesus recomendou tanto para nós, não ficar, porque quando a gente está tão focado em comprar cada vez mais roupa, mais calçado, mais isso, mais aquilo, às vezes o nosso irmão não tem nenhum básico,
né? Então nós estamos fugindo desse mandamento que Cristo nos orientou, que era para amar o próximo, né? Não tem como eu ser feliz, dizer que eu sou uma família, que eu sou parte do corpo de Cristo, se meu irmão está lá passando necessidade, está morrendo a míngua e eu não faço nada por ele, né? Uma coisa interessante, irmão, também que eu levantei aqui, a gente conversa com muita gente, né, e nós conseguimos, às vezes, confessar alguns pecados nossos, de algumas coisas que a gente comete e não conseguiu ainda agradar a Deus, mas dificilmente a gente confessa o egoísmo, né, o pecado que está lá em Gálatas, lembra? Nas obras da carne, um deles é o egoísmo, né? Quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então é importante a gente observar se a gente está conseguindo compartilhar aquilo que Deus nos deu, porque o maior motivo de Deus nos abençoar é para nós derramar na vida dos nossos irmãos, transbordar. Se a gente não consegue transbordar na vida de ninguém, então tem alguma coisa errada, né? Vamos ver o que mais que eu anotei. Sim, eu anotei uma coisa aqui. Olha que interessante. Eu e meu esposo, a gente viaja muito, né? Tem prazer de viajar para anunciar o Evangelho. E nós separamos um valor que era para viajar e também para fazer uma reforma aqui em casa. E nós começamos a reforma e eu comecei bem econômica, querendo gastar o mínimo possível, porque nós passamos um ano inteiro guardando. Não comprava nada, só gastando o básico para se planejar. Tanto para não mexer no dinheiro, que a gente precisa fazer uma viagem longa, vai ter um gasto, e também para as reformas que eram necessárias aqui em casa. E aí, o que eu percebi? O ano que eu fiquei só guardando, cada coisa que eu ia gastar, eu pensava 1000 vezes para gastar. Quando eu comecei a reforma, comecei de leve, comprando coisas, comprando. Você vai desenfreando e não percebe. Daqui um pouco, você começa a fazer coisas que você nem tinha planejado fazer. Vai tomando gosto, a gente vai tomando gosto por comprar, por consumir, que a gente começa a querer mexer em tudo que nem tinha planejado mexer. Então precisa, até para isso, né? Estar sempre em comunhão com Deus, porque a gente corre esse risco, está em nós esse consumismo, esse prazer imediato, né? De ter coisas, de comprar coisas, para a gente não desenfrear. Então, o tempo todo eu comecei a perceber, meu Deus do céu, estou com vontade de comprar coisas que eu nem estou precisando tanto, eu não tinha nem planejado e agora eu já estou querendo trocar várias coisas que eu não tinha planejado, né? Então, é importante, até para abrir mão, para gastar com alguma coisa necessária, continuar na comunhão com Deus, orando, meditando, para ver se a gente não vai ultrapassar aquilo que a gente tinha como propósito, né? Uma coisa interessante, eu falei lá dos apps lá, né? De Mercado Livre, Shopee, enfim, a televisão também, né, irmãos? A televisão, ela coloca, às vezes, programas que a pessoa gosta, interessantes, mas no meio desses programas tem os comerciais. Então, às vezes você está em casa tranquilinho, não está pensando em nada, aquele comercial que passa de alguma coisa chama atenção para consumir. Então, tudo que a gente puder fugir, não alimentar os nossos olhos, é bom. Porque a gente não alimentando, você não está pensando naquilo, não está focando naquilo, né? Já falei aqui da geladeira, de alguma coisa que parcelar muitas vezes, né? Depois acabar se endividando. Olha só em Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Empréstimo é uma escravidão. Olha só, irmãos, coisa linda, né? As escrituras nos orientando. Quem manda é quem tá emprestando. O que toma emprestado vira escravo. Porque você, depois de adquirir uma dívida, às vezes a pessoa perde até a alegria de viver. Se fugir das condições dela pagar, o bom pagador, né? A pessoa que é honesta, ela perde o prazer de viver, de tanto que aquilo consome ela. Então, você vê que as escrituras já alertavam sobre o empréstimo, né? Tomar muito cuidado com o empréstimo, os juros estão muito altos. Então, se organizar, se planejar, ter paciência,
né? Até para adquirir a tranquilidade de saber administrar a ansiedade. Eu quero tanto trocar o sofá de casa, por exemplo. Tá, mas eu vou na loja, quanto custa o sofá? X valor? Então eu vou guardar um pouco por mês e daqui tantos meses eu volto lá e compro o sofá. Tão gostoso, né? Vem com a compra que já está paga, que não vai tirar a paz, não vai tirar o sono, né? Olha só também uma coisa que eu anotei aqui, irmãos. Se surgir uma promoção no trabalho para ganhar mais dinheiro, orar a Deus. Tem gente que fala assim, tô mudando para tal estado, né? Porque Deus me abriu uma porta lá e eu tô todo contente, ele vê Deus naquilo, né? Só que nem sempre é Deus. Então, ter comunhão, pedir em oração, discernimento, porque às vezes é uma armadilha. Aquela mudança, aquele salário maior, não é Deus, é o adversário, né? Fazendo uma proposta, se a pessoa não tiver o discernimento, ela pode estar caindo numa grande armadilha. As pessoas costumam sempre achar que tudo que é bom é Deus. Nem sempre uma promoção de mudar para uma outra cidade para ganhar mais é Deus naquilo. Porque se aquilo vai fazer você trabalhar mais, ter menos tempo para sua família, menos tempo para Deus, Deus não é incoerente. Ele não quer que você busque o reino do céu, a sua justiça e te enche de trabalho para você não ter tempo para buscar Ele, né? Não faz sentido. Diferente, irmãos, quando eu montei essa parte para mim fazer o vídeo, eu pensei, tem pessoas que já estão nessa situação. A gente conhece muita gente que já está em dívida, já está numa situação muito difícil, que não está mais conseguindo pagar suas contas. Nesse momento, não é a hora de descansar, infelizmente. Vai ter que, se preciso, arrumar 2 empregos, mas colocar um limite. Olha, por 1 ano eu vou ter 2 empregos, até eu quitar minhas dívidas. Quitei minhas dívidas, eu volto a me contentar com aquilo que Deus me preparou, para mim ter tempo para Ele, ter tempo para minha família, para os filhos, né? O que mais que eu anotei aqui? Tomar cuidado, né? Que prosperidade no dicionário é ter êxito, sucesso, alta quantidade de bens e de coisas materiais. E isso é mundano. A visão do mundo sobre o que é prosperidade. A prosperidade na Bíblia, lá no Salmo 1, árvore plantada junto ao ribeiro. Ser bem-sucedido na Bíblia é trazer benefícios a outros. Vou até pegar aqui o Salmo primeiro, eu já me atrás, né? Olha lá, é lindo, né? Não vou ler tudo, porque senão vou tomar muito tempo, mas olha, o 3, versinho 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, o que acontece? Se a gente está vivendo a nossa vida e nada em nós faz bem para o outro, nada em nós, a gente só está cuidando da nossa vida, das nossas coisas, a gente não cede nada, nem dinheiro, nem tempo, nem talento que Deus deu, nada para o outro, tem alguma coisa errada. Porque todos nós viemos com a missão aqui, todos nós, Deus tem um propósito na nossa vida. E se a gente está vivendo a nossa vida só para nós mesmos, tem coisa errada, porque nós não estamos de acordo com a palavra, né? Olha que lindo. Quem foi o maior exemplo de próspero nas Escrituras? O maior exemplo? Jesus. Porque ele deixou a glória, ele deixou todas as riquezas do céu para descer nesse mundo, se fazer carne, se fazer pobre por amor das nossas almas, para nos fazer rico. Ele é o nosso maior exemplo. Então, se ele é o caminho, a verdade e a vida, se nós não estamos seguindo esses princípios de Jesus, tem coisa errada, né? Aí eu também marquei aqui para a gente ler, 2 Coríntios 5:9. Deixa eu procurar aqui. Não, me perdoe, o vídeo vai ficar meio compridinho, mas eu achei muito necessário gravar esse vídeo, Pelo que muito desejamos também ser de agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, se Deus deixou um propósito de vida para nós, uma missão, e nós sair dessa vida sem ter cumprido ele, tem coisa errada em nós, né? E nós vamos estar diante do Tribunal de Justiça de Deus. Eu vi um irmão falar uma coisa tão linda: eu quero partir desse mundo vazio. Ele quis dizer assim: eu não quero deixar nada do que Deus deixou para mim fazer, levar comigo. Tudo que ele me pediu eu quero fazer, para quando eu for embora, eu ter feito tudo, eu deixar tudo aqui. Então, é nosso desejo, né? Se a gente não redefinir essas palavras, vamos ficar vivendo igual não cristãos dentro da igreja, que é o que tem acontecido muito, né? As pessoas dentro da igreja estão com os mesmos costumes mundanos, né? É pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico. O pecado é morrer rico. Quer dizer, igual aquela parte que nós lemos, né? Do rico insensato. Ele guardou tudo, né? No celeiro, armazenou tudo, não dividiu nada com ninguém. Então, se nós não transbordarmos na vida das pessoas, de quem está do nosso lado, se nós estamos com fartura na nossa mesa, se tem casa que está comendo frango, carne, linguiça, várias misturas, e na outra casa não tem nada para comer, tem coisa errada, né? Porque se nós somos irmãos em Cristo, a necessidade do nosso irmão tem que ser o nosso problema também. Não tem como a gente viver a nossa vida como se o outro, cada um fosse por si, né? Porque não foi esse o mandamento que Cristo deixou. E isso está no normal, né? Esse individualismo está normal no mundo. É cada um para si, cada um se vira, né? E nós temos que olhar para a necessidade dos nossos irmãos também, né? Aí, irmãos, eu fiz uma regrinha aqui, Então, por exemplo, primeiro, né? Para nós termos uma vida organizada financeira, não gastar mais do que ganha. É fundamental. Sentar, ver quanto ganha e não ultrapassar esse valor de jeito nenhum. Quitar o mais urgente as nossas dívidas, né? Porque senão nós vivemos escravos dessas dívidas e nós perdemos a paz, perdemos a condição até de servir a Deus, né? Um exemplo de dívida como é terrível, irmãos, é aquela viúva, né? Que ia perder os filhos por conta da dívida. Só que lá está dizendo que o esposo era justo. Então alguma coisa aconteceu para ela ter essa dívida. Por isso que Deus atendeu ela, né? E usou o profeta Eliseu para atender a necessidade dela. Porque fala assim: meu esposo era justo, ele servia a Deus e era justo. Se nós entrarmos em dívida com injustiça, nós vamos ter que sair dela por nossa conta também, né? Então precisamos reconhecer a nossa condição, quanto nós podemos gastar, para depois não entrar em aflição, né? Então, para quitar essa dívida, fazer todo o esforço para quitar, né? Como eu falei, irmãos, eu já financiei um carro, né? E era uma Amarok na época que nós compramos, e eu entrei numa grande aflição, porque era um carro que a gente precisava do nosso trabalho na época, tanto material quanto espiritual, mas que era uma conta alta para a gente pagar. O que eu fiz? Eu tirei todos os gastos. Eu e minha esposa trabalhavam e a gente passava o dia fora, então nós passávamos no restaurante, sempre os mais em conta, comprava uma marmita média, dividia aquela marmita, independente do valor que estava entrando, estava ganhando, a gente dividia aquela marmita, podia entrar no restaurante, teve uma época de muito calor, que a gente comia dentro do carro, suando, mas se a gente comesse dentro do restaurante, gastaria muito mais. Então a gente economizou, não comprou nada mais, era só comer, beber, o mínimo possível, e em menos de um ano nós conseguimos quitar. O financiamento que nós fizemos em 4 anos, a gente conseguiu quitar, porque a gente fez um planejamento assim: vamos quitar o mais rápido possível. Então eu pagava a prestação do mês e a última, porque se pagar a última tem um desconto maior. Então eu fui pagando de trás para frente, e quando ia dar um ano que nós tínhamos feito o financiamento, nós conseguimos quitar, sair daquela dívida. O juro acabou ficando bem baixo, né? Porque teve bastante desconto, mas não recomendo para ninguém financiar carro, não quero mais, porque é um valor que a gente dispõe além do que poderia pagar se tivesse comprado à vista. Então, sempre, né, podendo juntar o dinheiro primeiro para depois comprar, é muito melhor.
Um exemplo de economia, né, foi José também do Egito, né, que Deus deu o sonho lá para o rei, mostrar o poder dele, né, o rei estava se achando Deus, e Deus desvendou o sonho dele para José, para depois fazer uma grande obra e mostrar o poder dele. Tem muita gente que gosta, né, de pregação, que é chamado de José, mas na verdade a vida de José não se trata dele chegar governador para a exaltação dele, se trata dele ajudar o povo e mostrar o poder do nosso Deus, né? Cadê? Deixa eu ver o que mais. Marquei aqui Provérbios 24 e 27 também. Deixa eu ver Provérbios 24 e 27 que fala. O vídeo já está ficando muito extenso. 24 e 27. Prepara fora a tua obra e apronta no campo, e então edifica a tua casa. Então, quantos ensinamentos, né, nós temos na Escritura, irmãos? Tinha bem mais coisa que eu tinha colocado aqui, mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui, já ficou muito grande, depois eu faço um outro para complementar aquilo que ficou faltando. Deus que abençoe os irmãos por ter assistido até aqui, que esse vídeo possa fazer algum efeito nas vossas vidas, que possa trazer alguma luz para quem estiver passando por algum desses assuntos que nós abordamos aqui, e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe e fiquem com Deus.